Origens. 14 bilhões de anos. Neil deGrasse Tyson. Prefácio. Meditação sobre as origens da ciência. A ciência das origens. Tem surgido e continua a florescer uma nova síntese do conhecimento científico. Em anos recentes, as respostas a questões sobre nossas origens cósmicas não têm vindo unicamente do domínio da astrofísica. Ao trabalhar sob o guarda-chuva de áreas emergentes que têm nomes como astroquímica, astrobiologia e astrofísica de partículas, os astrofísicos têm reconhecido que podem tirar grande proveito da infusão colaboradora de outras ciências. Invocar múltiplos ramos da ciência para responder à pergunta: de onde viemos? Habilita os investigadores a compreender como funciona o universo com uma amplitude e profundidade intuitivas antes inimagináveis. Em Origens, 14 bilhões de anos de evolução cósmica, introduzimos o leitor nessa nova síntese de conhecimento, que nos permite abordar não só a origem do universo, mas também a origem das maiores estruturas que a matéria tem formado, a origem das estrelas que iluminam o cosmos, a origem dos planetas que oferecem os sítios mais prováveis para a vida e a origem da própria vida sobre um ou mais desses planetas. Os humanos continuam fascinados pelo tópico das origens por muitas razões, tanto lógicas como emocionais. Não conseguimos compreender a essência de coisa nenhuma sem saber de onde veio. E de todas as histórias que escutamos, aquelas que recontam nossas próprias origens ressoam mais profundamente dentro de nós. O egocentrismo inato, incubado na medula dos ossos por nossa evolução e experiência sobre a Terra, tem nos levado naturalmente a focalizar os eventos e fenômenos locais, quando narramos a maioria das histórias da origem. Entretanto, todo avanço em nosso conhecimento do cosmos tem revelado que vivemos num grão de poeira cósmica, que orbita uma estrela medíocre nas longínquas periferias de um tipo comum de galáxia, entre 100 bilhões de galáxias no universo. A notícia de nossa insignificância cósmica desencadeia mecanismos de defesa impressionantes na psique humana. Muitos de nós se parecem inadvertidamente com o homem do cartoon, aquele que contempla o céu estrelado e observa para seu companheiro: quando vejo todas essas estrelas, impressiona-me o quanto elas são insignificantes. Ao longo de toda a história, diferentes culturas têm produzido mitos da criação que explicam nossas origens como o resultado de forças cósmicas que formam nosso destino. Essas histórias têm nos ajudado a evitar sentimentos de insignificância. Embora comecem tipicamente em panorâmica, as histórias das origens baixam para a Terra com impressionante rapidez, zunindo pela criação do universo, de tudo que ele contém e da vida sobre a Terra, para chegar a longas explicações de miríades de detalhes da história humana e seus conflitos sociais, como se de algum modo formássemos o centro da criação. Quase todas as diversas respostas à busca das origens aceitam como premissa subjacente que o cosmos se comporta de acordo com regras gerais, as quais se revelam, ao menos em princípio, ao cuidadoso exame do mundo ao redor de nós. Antigos filósofos gregos elevaram essa premissa a alturas exaltadas, insistindo que nós humanos possuímos a capacidade de perceber o modo como a natureza opera, bem como a realidade subjacente ao que observamos, as verdades fundamentais que regem tudo mais. É bem compreensível que tenham insistido que seria difícil revelar essas verdades. Há 2300 anos, na sua mais famosa reflexão sobre nossa ignorância, o filósofo grego Platão comparou aqueles que se empenham em obter o conhecimento a prisioneiros acorrentados numa caverna, incapazes de ver os objetos atrás deles, e tentando deduzir das sombras desses objetos uma descrição acurada da realidade. Com essa comparação, Platão não só resumiu as tentativas humanas de compreender o cosmos, mas também enfatizou que temos uma tendência natural para acreditar que entidades misteriosas e vagamente percebidas regem o universo, versadas num conhecimento que podemos, quando muito, vislumbrar apenas em parte. De Platão a Buda, de Moisés a Maomé, de um criador cósmico hipotético a filmes modernos sobre a matriz, os humanos em toda e qualquer cultura têm concluído que poderes mais elevados regem o cosmos, dotados de uma compreensão do abismo entre a realidade e a aparência superficial. Há meio milênio, uma nova abordagem para compreender a natureza se estabeleceu lentamente. Essa atitude, que agora chamamos de ciência, surgiu da confluência de novas tecnologias e das descobertas que elas promoveram. A disseminação de livros impressos pela Europa, junto com melhora simultânea nas viagens por terra e água,
permitiu que os indivíduos se comunicassem com mais rapidez e eficácia, de modo que puderam ficar sabendo o que os outros tinham a dizer e reagir muito mais rapidamente do que no passado. Durante os séculos XVI e XVII, isso instigou debates de um lado a outro, e abriu um novo meio de adquirir conhecimento, baseado no princípio de que o meio mais eficaz de compreender o cosmos depende de observações cuidadosas, acopladas a tentativas de especificar princípios amplos e básicos que explicam um conjunto dessas observações. Mais um conceito deu origem à ciência. A ciência depende de um ceticismo organizado, isto é, de uma dúvida contínua e metódica. Poucos de nós duvidamos de nossas próprias conclusões, assim a ciência adota sua abordagem cética recompensando aqueles que duvidam das conclusões de outros. Podemos dizer com razão que essa abordagem é desnaturada, não tanto por requerer que se desconfie dos pensamentos de alguém, mas porque a ciência encoraja e recompensa aqueles capazes de demonstrar que as conclusões de outros cientistas estão simplesmente erradas. Para os outros cientistas, aquele que corrige o erro de um colega, ou cita boas razões para duvidar seriamente de suas conclusões, executa um ato nobre, como um mestre zen ao dar uma bofetada nas orelhas de um iniciante que se desvia do caminho meditativo. Embora os cientistas se corrijam mais como iguais do que como mestre e discípulo. Ao recompensar um cientista que detecta os erros de outro, uma tarefa que a natureza humana faz com muito mais facilidade do que discernir seus próprios erros, os cientistas como grupo criaram um sistema inato de autocorreção. Produziram coletivamente nossa ferramenta mais eficiente e eficaz para analisar a natureza, porque procuram refutar as teorias de outros cientistas mesmo quando apoiam suas tentativas sérias de fazer avançar o conhecimento humano. Assim, a ciência equivale a uma busca coletiva, mas não é, nem foi criada para ser, uma sociedade de admiração mútua. Como todas as tentativas do progresso humano, a abordagem científica funciona melhor na teoria do que na prática. Nem todos os cientistas duvidam uns dos outros tão efetivamente como deveriam. A necessidade de impressionar cientistas que ocupam posições poderosas, e que são às vezes dominados por fatores que estão além de seu conhecimento consciente, pode interferir na capacidade autocorretiva da ciência. A longo prazo, entretanto, os erros não têm como perdurar, porque outros cientistas os descobrirão e promoverão suas próprias carreiras ao anunciar a novidade. Aquelas conclusões que sobrevivem aos ataques de outros cientistas atingirão por fim o status de leis científicas, aceitas como descrições válidas da realidade, ainda que os cientistas compreendam que cada uma dessas leis pode vir a se revelar no futuro apenas parte de uma verdade maior e mais profunda. Mas os cientistas não passam todo o seu tempo tentando provar que uns e outros estão errados. A maioria dos esforços científicos prossegue testando hipóteses imperfeitamente estabelecidas contra resultados da observação um pouco melhorados. De vez em quando, porém, aparece uma abordagem significativamente nova de uma teoria importante. Ou, com mais frequência numa era de progresso tecnológico, toda uma nova gama de observações abre caminho para um novo conjunto de hipóteses que visam a explicar esses novos resultados. Os maiores momentos da história científica têm surgido, e sempre surgirão, quando uma nova explicação, talvez junto com novos resultados da observação, produz uma mudança sísmica em nossas conclusões sobre o funcionamento da natureza. O progresso científico depende de indivíduos em ambos os campos, daqueles que reúnem os melhores dados e extrapolam-nos, e daqueles que arriscam muito, e têm muito a ganhar, se tiverem sucesso, desafiando conclusões amplamente aceitas. O núcleo cético da ciência torna uma concorrente pobre para conquistar corações e mentes humanos, que se encolhem diante de suas controvérsias contínuas e preferem a segurança de verdades aparentemente eternas. Se fosse apenas mais uma interpretação do cosmos, a abordagem científica nunca teria angariado grande importância, mas o enorme sucesso da ciência reside no fato de que funciona. Se você embarca numa aeronave construída de acordo com a ciência, com princípios que sobreviveram a numerosas tentativas de provar que estão errados, você tem uma chance muito melhor de chegar a seu destino do que numa aeronave construída pelas regras da astrologia védica. Ao longo de toda a história relativamente recente, confrontadas com o sucesso da ciência na explicação dos fenômenos naturais, as pessoas têm reagido de acordo com uma dentre quatro maneiras. Primeiro,
uma pequena minoria tem adotado o método científico como nossa melhor esperança de compreender a natureza, e não procura maneiras adicionais para compreender o universo. Segundo, um número muito maior ignora a ciência, julgando-a desinteressante, opaca ou oposta ao espírito humano. Aqueles que veem televisão vorazmente, sem fazer sequer uma pausa para se perguntar de onde vêm as imagens e o som, lembram-nos que as palavras magia e máquina partilham raízes etimológicas profundas. Terceiro, outra minoria, consciente do ataque que a ciência parece fazer às suas crenças acalentadas, procura ativamente desacreditar os resultados científicos que a incomodam ou enraivecem. Assim age, entretanto, completamente fora da estrutura cética da ciência, como se pode constatar facilmente perguntando a uma dessas pessoas: que evidência o convenceria de que está errado? Esses anticientistas ainda sentem o choque que John Donne descreveu em seu poema Uma Anatomia do Mundo, o primeiro aniversário, escrito em 1611 quando apareceram os primeiros frutos da ciência moderna, e a nova filosofia de tudo duvida. O elemento de fogo está por inteiro extinto, o sol se perdeu, e a terra, e de homem algum os sagazes espíritos sabem indicar onde buscar o perdido. Que está gasto o mundo, os homens confessam livremente, quando nos planetas e no firmamento procuram outros tantos novos, veem que este mundo desintegrou-se de volta a seus átomos. Tudo em pedaços, toda a coerência desaparecida. Quarto, outra grande parte do público aceita a abordagem científica da natureza, mantendo ao mesmo tempo uma crença em entidades sobrenaturais que, existentes além de nossa inteira compreensão, regem o cosmos. Baruch Spinoza, o filósofo que criou a ponte mais forte entre o natural e o sobrenatural, rejeitava qualquer distinção entre natureza e Deus, insistindo que o cosmos é simultaneamente natureza e Deus. Os adeptos de religiões mais convencionais, que costumam insistir nessa distinção, conciliam frequentemente os dois, separando mentalmente os domínios em que o natural e o sobrenatural operam. Não importa o campo em que você esteja, ninguém duvida de que estes tempos são auspiciosos para aprender o que há de novo no cosmos. Vamos então prosseguir em nossa aventura de buscar as origens cósmicas, agindo como detetives que deduzem os fatos do crime a partir da evidência deixada para trás. Convidamos você a participar conosco dessa procura de pistas cósmicas, e dos meios de interpretá-las, para que juntos possamos revelar a história de como parte do universo se transformou em nós mesmos.